Rádios pequenos como este conseguem receber sinais com qualidade? Vamos ver se ele vai parar no próximo sinal, que deve ser a Rádio Jovem Pan, que é a mais potente da região. Aí, ó. Cabe no bolso, dá para prender na camisa, na mochila, no cinto, colocar no bolso da calça, onde você quiser. Será que um rádio pequeno como esse consegue receber sinais a mais de 50 km com qualidade, usando apenas o fio dos fones como antena? E vamos ver se ele consegue pegar a Magia FM 107.3, que é uma, não diria a mais fraca, mas é uma das rádios menos potentes de Florianópolis. Vamos lá. Eu sou o Fábio Gagliardi e esse é o FMDX Rádio. Aqui no canal eu faço teste de receptores, rádio escutas, outros equipamentos sem enrolação. Vamos abrir a caixinha e descobrir se esse aparelho é bom mesmo. Rádio FM de bolso com clipe. Você lembra daqueles rádios antigos? Acho que eram nos anos 80 que a gente teve modelos semelhantes a esses. Vamos dar uma olhadinha? Esse é um aparelho que foi desenvolvido para ser o seu companheiro de caminhadas, para você carregar com facilidade e não ter que se preocupar com equipamentos pesados. Aqui tem o cabinho de carregamento, os fones e finalmente o nosso radioreceptor. Aqui embaixo tem o manual dele. Mini rádio FM estéreo, isso é muito importante, ó. E ele é um rádio com banda estendida de 76 a 108 MHz e tem uma bateria de 300 mAh. Cabe na palma da mão. A entrada para o cabo de carregamento e aqui o clipe, ó, para você prender qualquer parte do seu corpo, na camisa, na mochila, no cinto, onde quiser. Aí, ó, 300 mAh, de 76 a 108 MHz. Vamos ligar o rádio? Vamos lá, então. Ligando o aparelho. Aí, ó, 86.8. Aqui embaixo, ó, você pode fazer a busca manual. Ou se clicar na lupa aqui, ó, ele vai fazer a busca automática das emissoras. Claramente é um equipamento que foi pensado em mobilidade por ser extremamente pequeno e simples. Mais e menos nós temos o volume, ó. O volume vai até 9, 10, 11, vamos ver qual é o volume máximo que ele dá aqui, 15. Então, as duas primeiras funções aqui de mais e menos é o volume, a busca automática e a busca manual. É bem simples de operar esse aparelho. Agora é hora da gente testar aqui, para saber se ele vai funcionar bem longe das torres. Para quem não sabe, eu estou a 50 km das torres de Florianópolis e isso vai auxiliar a gente entender se ele tem uma boa recepção com os fones, que é a antena dele. Bom, deixei o volume alto, acho que dá para escutar daí. E vamos ver se ele consegue pegar a Magia FM 107.3, que é uma, não diria a mais fraca, mas é uma das rádios menos potentes de Florianópolis. Vamos lá. Olha aí, ó. Olha que o cabinho tá recolhido, hein? Vamos colocar no 106.5. Olha aí, ó. Regional FM. E eu tô com as lâmpadas LED aqui atrás ligadas, gerando bastante interferência. E tá recebendo muito bem. É um equipamento para mobilidade, para usar dentro da cidade. Mostra que tem sensibilidade. Vamos puxar um pouquinho mais aqui, apertar por 2 segundos, vamos lá. Vamos ver se ele vai parar no próximo sinal, que deve ser a Rádio Jovem Pan, que é a mais potente da região. Aí, ó. Parou na Jovem Pan. Nostalgia. Deixa eu ver se está no volume máximo aqui. Está no volume máximo. Muito bem. Está aprovado. Não há necessidade de eu fazer mais testes dentro do ambiente doméstico, longe das torres, com interferência interna, recebendo muito bem o sinal aqui, ó, com o cabinho recolhido. Agora eu vou escutar os fones, vamos ver se tem qualidade, já passo para vocês o feedback. Bom, qualidade de som dele, ele não é intra-auricular. Para mim, que sou uma pessoa exigente em relação à qualidade de som, ele não me agrada. Ele está bem agudo. Eu creio que pode ser dos fones, mas eu vou tirar a dúvida agora porque eu vou trazer o Shure 2 aqui. Ok, vamos trocar aqui, ó. Agora eu trouxe o Shure 2. Ele é um fone de altíssima qualidade. Esses fones que chegam junto com os equipamentos não são fones que chegam nem perto do Shure 2.
Eu posso dizer uma coisa para vocês, ele não é estéreo, embora aqui no manual diga claramente mini FM estéreo rádio, não, ele não separa os canais, sai dos dois lados, mas não separa os canais. Eu tirar os fones aqui, importante eu dizer para vocês que a qualidade de som é boa com um fone de qualidade. O áudio continua puxado para médio agudo, não tem peso, né? Com um fone de alta qualidade você consegue colocar alguma coisa aí para melhorar o som, para o som ficar razoável. Mas eu digo para vocês que é um receptor para ouvir rádio, não é para ouvir música. Tem uma diferença entre ouvir rádio e ouvir música. E um detalhe muito importante, quando eu fui na janela, eu consegui receber sinais de 100 km, eu escutei Atlântida de Blumenau aqui. Então, ele tem uma sensibilidade muito boa no FM, isso é um ponto muito positivo. Por isso que ele está recebendo aqui os sinais de Florianópolis com facilidade. Depois que ele faz a busca automática, ele vai memorizar as emissoras aqui. Então eu vou clicar aqui, ó, rapidamente na lupa, ó. Vamos ver quantas emissoras ele memorizou aqui, ó. 21, 22 emissoras. Ele conseguiu memorizar 22 emissoras no receptor. Isso é muito bom. Então, outro ponto positivo para esse receptor. Apesar de pequenino, este aparelho aqui tem algumas funções bem legais. Busca automática, memorizou 22 emissoras aqui, ó, na janela, não estava nem em ambiente aberto. Tem também um sistema de volume interessante, vai até o 15 ali, dá para ficar surdo se você utilizar o volume máximo. A qualidade de áudio não me surpreendeu, ficou até um pouco abaixo da média que eu esperava. Tive que colocar um fone de altíssima qualidade para ter um som mais equilibrado. Ele larga um som médio agudo, tá tudo bem, não é uma coisa espetacular, mas é um som para quem quer ouvir rádio, não é que é para quem quer curtir música. O sinal do FM é mono, no manual diz estéreo, mas não é não, gente. O som que sai daqui é mono. Agora para caminhada, viajar com ele até que é bom, olha, receber sinais de FM com o fio a 100 km, eu achei bem interessante. É claro que não é um sinal forte, mas recebeu, mostrando que tem qualidade no chip para fazer a recepção. Tamanho, dá para esconder na mão de tão pequeno que ele é. O peso, então, nem se fala, não pesa nada. A qualidade de recepção no FM é muito boa. Praticidade, simplicidade são pontos muito positivos neste aparelho. Nem tudo é perfeito, a qualidade de som é abaixo do esperado, não é estéreo e poderia ter um sistema de bateria para a gente trocar com facilidade, uma bateria externa que não fosse interna, mas está tudo bem. Se você procura um rádio extremamente portátil, fácil de carregar, que pode colocar no bolso e esquecer que ele está ali, sim, esse é o equipamento para você. Importante que não tenha exigência de qualidade de som. O preço dele no AliExpress com impostos é de R$ 99,00. Isso se você não tiver moedinha, cupom de desconto. E falar em cupom de desconto, aqui embaixo eu sempre deixo alguns cupons de desconto. E também o link da loja onde você pode comprar no AliExpress. Mas também é possível comprar com pronta entrega no Brasil através do Mercado Livre, custando R$ 107,00. Também aqui embaixo tem o link da loja. E aí, o que você acha? Compraria ele por causa do tamanho ou você prefere uma qualidade de som excepcional? Diga aqui nos comentários o que você achou deste mini rádio de bolso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nada. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro. Vai ali, você pode me ajudar a trazer esses equipamentos aqui. Eu preciso muito do seu apoio. Fui.